Tá, Paris, né? Qual era o nome dos seus pais? Meu pai se chamava Manuel Moreira de Carvalho, falecido, e a minha mãe era Ondina de Souza Carvalho, também falecida, né, há 5 anos, com 102 anos. O que seus pais faziam? Eram lavradores, né, eles viviam na área rural, né, e criou 13 filhos ali. Eu sou o 13º. Era bem aglomerada, até que a necessidade levou alguns para mais longe, né, para cidades maiores, né, para que pudesse buscar outros meios, recursos. Na roça, nosso horizonte é um pouco menor, né, mas quando começamos a ouvir rádio, essas coisas, né, então a gente começou a sonhar com algumas coisas, como voar, essas coisas assim, até que isso se tornou realidade, né. E quando eu finalmente retornei em 77 para Barreiros, né? Aí eu comecei a trabalhar no comércio local e depois fui para o banco. E de lá eu migrei para o grupo Mimoso, onde eu fui desafiado a vender uma cidade. Vender uma cidade. Foi a proposta, porque em 82, quando o senhor Arnaldo ele abriu um posto Mimoso aqui, na primeira construção, né? Abriu um posto para poder. A ideia dele, em 1980, era de fazer uma cidade, mas ele viu que era impossível fazer uma cidade no meio do nada. Aí ele abriu um posto de gasolina, por nome de Mimoso, e abriu uma conta conosco no banco. Eu era tesoureiro, e pensa numa pessoa agradável para você estar junto. Eu deixava o que estava fazendo quando ele entrava no banco e atender ele. Só que em 86, eu, por razões pessoais, pedi demissão do banco, né? E ele chegou no banco, não me achou, e pediu o genro dele para me ligar e dizer, olha, diga para o Ivan que eu tenho uma cidade para ele vender para mim. Aí eu vim conhecer a cidade, tinha um posto de gasolina e um alojamento no fundo. Há uma passagem interessante que estreitou nossa aproximação, né? Porque a gente já tinha uma caminhada no banco junto, né? 4 anos de caminhada, e a gente era amigos, ele me consultava para tudo. Eu era um consultor financeiro dele, né? Embora a gente fosse uma coisa mais informal. E aí, quando eu vim trabalhar com ele, ele disse, olha, eu tenho muitos clientes, a clientela dele, a maioria era do Sul, né? Eu quero que você faça uma viagem pelo Sul e visita esse nosso cliente e fala do Mimoso, né? Que a ideia dele era tornar isso aqui uma cidade, traz gente para morar aqui e tal. E eu saí nessa empreitada, passei alguns meses fora. E eu passava relatório constantemente, só que eu chegando ali perto de Cascavel, eu não resisti à tentação de fazer um tour no Paraguai, na Argentina, e isso não estava no nosso combinado, né? E eu tinha que passar relatório periódico para ele, e então quando eu voltei daquele tour, eu tive que passar um relatório, e aquele período realmente não tinha sido produtivo para o objetivo da minha viagem. E eu passei um relatório recheado de meias-verdades. E aquilo me tirou o sono por uma noite toda, não dormi. Acordei no outro dia, e eu acho que eu acordei ele também, liguei para ele, 5 dias amanheceu, eu liguei e disse, olha, eu preciso te passar um relatório verdadeiro, porque aquilo que eu te passei ontem não é verdadeiro. E então falei, e ele não disse nada do outro lado, só ficou afirmando as palavras, e quando eu terminei eu disse, tchau, bom dia. Desliguei, falei, pronto, estou demitido, né? Já tinha alguns meses nesse projeto, eu retornei, né, logo depois, já estava no retorno, e pensando que havia acabado a nossa caminhada, havia se encerrado ali, né? E para minha surpresa, quando eu cheguei aqui, ele havia mandado fazer procuração de todas as empresas, inclusive dele e da dona Maria, que é a esposa, para mim, porque eles moravam em Brasília, ele queria alguém que os representasse aqui, né? E assim eu achei que ia embora, fiquei para sempre, até hoje, né, pelo menos.